Hoje eu vou te ensinar a fazer a eco bag do nosso painel do Dia dos Professores. Na loja Costurei você vai encontrar essas 3 opções de painéis exclusivas do Dia dos Professores. São painéis feitos em sintético 0.8 com fundo em malha de algodão, então é um material muito gostosinho de trabalhar. E o mais legal disso tudo é que eles já estão prontos na medida correta. E hoje a gente vai fazer essa primeira parte, que é a nossa eco bag. Então, bora lá ver os materiais que a gente vai precisar para fazer a nossa eco bag dos Dias dos Professores. Então, eu já cortei aqui, ó, todo o meu material, começando pelo material do painel, então pelo meu sintético. Eu já cortei as 2 partes da minha bag. Sempre lembrando que esse material é um sintético, então aqui é um sintético doll, com o fundo em malha de algodão. Ele é bem gostosinho de costurar, inclusive dá para fazer em muitas máquinas domésticas. Pro forro, a gente vai usar, então, o nylon emborrachado. Esse nylon que ele é bonitão aqui de um lado, bem brilhante, e do outro ele parece uma borrachinha. E para dar uma sustentação nessa peça, eu vou usar a espuminha Jersey de 3 milímetros. É uma espuma que ela realmente só vai dar ali uma sustentação, mas não vai dar um caimento tão rígido para essa peça, que é o que a gente quer. Ela quer que ela fique maleável, mas com uma estruturinha básica. Então, eu cortei aqui também 2 vezes na minha espuma. Aqui eu também vou usar alça, então eu já tenho aqui, ó, 2 vezes a minha alça chique. Então, a alça que eu vou usar, essa daqui é uma alça de 3 centímetros. E também o zíper que eu vou usar. Então, já o meu zíper com o cursor. Para essa peça eu vou usar o zíper tratorado, para deixar bem casual, bem divertida. Mas você pode também usar o zíper de metro de nylon. Vamos então começar a nossa bag fazendo a estruturação. Então eu peguei aqui uma espuminha e peguei aqui uma das partes, um dos espelhos. E a gente vai colar uma coisa na outra. Então a espuma no sintético. Para isso eu vou usar a minha cola spray permanente, essa cola aqui. E eu sempre vou aplicar essa cola no meu estruturador. E aqui no caso da nossa espuma, eu vou aplicar ela do lado da malha Jersey. Por quê? Porque essa malha aqui vai fazer com que fique tudo muito mais uniforme, ó. Não pega a porosidade da nossa espuma e não fica nada aparecendo aqui do outro lado. Fica bem lisinho mesmo o nosso material. Então, eu vou lá, vou passar a cola aqui na minha espuma, do lado da malha, e já volto pra gente colar junto. Então, aqui, como eu tô usando uma peça muito grande, né, como a gente tá fazendo uma peça muito grande, é bom sempre dar uma dobradinha pra garantir que ele vai ficar, ó, certinho, tá? Então, eu dobrei, depois que tá tudo certinho, a gente consegue fixar o restante, tá? Toma bastante cuidado nessa colagem. E aí você vai fazer isso de um lado, ok? Ó, vai ficar desse jeitinho. E do outro lado também. Então, os meus 2 aqui já estão prontinhos, já estão colados. Você vai colar o seu aí, eu já te encontro na próxima parte. Então, bora lá aplicar a nossa alça. Para isso, a gente já vai fazer aqui, ó, um pique bem no meio. Então, dobra aí sua peça, tá? E faz um pique bem aqui no meio. Pega a sua régua. E aí a gente vai fazer uma marcação aqui, tá? Do pique para lateral, 7,5 centímetros e do pique para outra lateral, 7,5. Aqui eu já tô aproveitando e já tô usando a minha régua mesmo para fazer esse entre alças, tá? Então, ó, fiz aqui a minha marcação e a minha marcação. E de cima para baixo, a gente vai fazer uma marcação de 6 centímetros. Então, venho aqui, ó, posiciono a minha régua, tá? De cima pra baixo, 6 centímetros, e faço uma marcação aqui na parte de baixo, tá? Então, faz essa marcação aqui e a marcação de baixo pra ficar tudo bem certinho. Feito isso, eu pego aqui a minha alça, tá? Pode selar essa alça e garantir aí que nada vai acontecer. Dobra a sua alça aqui, ó, pra dentro. 1 centímetro de cada lado, porque pra fazer esse acabamento. E aí a gente vai fazer aqui uma marcação, tá? Então, que marcação é essa? Com a alça dobrada, eu vou fazer uma marcação de 3,5 centímetros, tá? Então, marquei aqui, tá? Ó, com a minha régua. Pego um giz ou uma caneta fantasminha e pronto. Faz isso dos 2 lados pra gente conseguir costurar no lugar certo. Então, aqui, ó, fiz a marcação de um lado e do outro. E agora a gente vai, então, posicionar e costurar isso na nossa peça. Então, aqui, ó, vou posicionar a minha alça pra costurar, tá? Posiciono ela exatamente aqui na marcação que eu fiz.
E eu sempre vou começar de um dos lados, começa com bastante tranquilidade. Chegou aqui no final, na parte de baixo, sempre dá um meio centímetro. E faz a volta toda. E a mesma coisa do outro lado. Então, eu já costurei aqui a minha alça. E a gente vai fazer isso dos dois lados. Então, aqui eu já fiz uma e a outra também. Agora, a gente já vai colocar o nosso zíper. E aqui eu cortei aproximadamente 38 centímetros no meu zíper. Vou pegar aqui, ó, uma régua e vou fazer uma marcação de 1,5 centímetro de um lado e 1,5 aqui do outro lado. Então, essas são as marcações onde o nosso zíper vai ficar, tá bom? Então, ele tem que ficar bem aqui no meinho mesmo, tá? Vou aproveitar, ó, coloco o final do meu zíper aqui e aqui já faço a marcação nele também, ó. Aqui, já com todas as nossas marcações feitas, na parte de trás do nosso zíper, então, ó, eu vou abrir, tá? Então, essa parte aqui retinha do meu cursor indica a parte de trás, tá? Nessa parte de trás, eu vou fazer um terminal. Então, eu peguei aqui um retalhinho mesmo que sobrou lá do meu painel, um retalhinho branco, e vou fazer uma costurinha aqui, tá? Então, vou posicionar direito com direito e costuro. Aqui é bem importante só tomar cuidado, tá? Quando estiver usando o cursor tratorado, na hora de passar aqui em cima, tá? Fiz isso, jogo pra cima e depois para baixo, tá? Então, ó, fiz isso, jogo pra cima e pra baixo. E aí, costuro novamente aqui. Aqui eu só vou tirar o excesso da parte de trás, tá? Pra não me atrapalhar. E aqui também. Então, ó, pra gente fazer esse acabamento aqui da parte da frente do zíper, a gente vai fazer um Lzinho. Eu já vou usar a minha própria marcação como guia, ó. Marquei, tá? E faço esse L. Na frente fica assim, atrás, ó, ele fica como uma diagonal. E aí, eu sempre gosto, ó, de vir aquecendo, tá? E colando as duas partes aqui. Fiz de um lado, vou fazer a mesma coisa aqui, ó, do outro lado. E aí, o nosso zíper vai ficar desse jeitinho aqui, já prontinho pra gente aplicar. A aplicação também é muito simples, então eu venho aqui, ó, vou posicionar o meu zíper, agora sim, ó, direito com direito, tá? Então, já tô com o meu cursor fixado aqui, e aí eu posiciono direito com direito, aqui na bordinha. E uma coisa muito importante, tá? Ele tem que dar aí entre as marcações que a gente fez, tá? Então, vou colocar aqui na minha primeira marcação e vou finalizar aqui na outra. Prontinho, fiz isso, agora a gente já vai aplicar o forro. Ó, eu vou posicionar direito do meu forro, olhando pro direito da peça. Posiciono aqui. Que eu só vou clipar pra garantir que nada vai sair passeando. Coloquei um clipe de um lado e do outro. E aqui a gente vem e faz uma costurinha, juntando agora o forro com esse daqui. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Peguei esse outro lado, ó, vou posicionar. Aqui eu já consigo posicionar, ó, usando essa minha parte de cima como uma base. Ó, posiciono. E a gente só clipa aqui pra conferir se tá tudo certinho.
Dando tudo certo, a gente já vem aqui, ó, e costura esse outro lado do nosso zíper aqui, do outro lado do espelho. Costurei o zíper, agora a gente vai costurar o forro, sempre posicionando direito com direito. E prontinho, ó, já finalizamos aqui a colocação do forro, das alças. A gente vai pespontar aqui a boca da nossa bolsa, sempre jogando essa margem de costura, ó, pra baixo da parte principal, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Não vou pegar o meu forro aqui, tá? Ah, mas não vai ficar pegando, né? Não vai ficar pegando no zíper, não vai ficar subindo? Relaxa que a gente vai fazer um acabamento maravilhoso aí, que vai deixar esse forro todo no lugar, tá? Então aqui, ó, joga tudo pra lá. A margem de costura aqui por baixo da parte principal. E a gente vem fazendo um pespontinho bem aqui na beirinha. Aqui, ó, a gente vem dar um retrocesso. Chegou aqui no final, retrocesso. Vou fazer esse pespontinho aqui do outro lado também. Então, ó, virei, já tô aqui com o outro lado. Lembrando, não vou pegar o forro, tá? E vou jogar essa margem de costura aqui, ó, desse jeito, tá? Pra baixo da parte principal, pra gente prender essa margem. Agora, a gente já vai, ó, finalizar a nossa peça. Eu trago aqui a parte principal toda para um lado e os dois forros para o outro lado, tá? Então, joga um para cada lado. Une, deixa tudo bonitão. Abre um pouquinho o seu zíper, principalmente se ele for um zíper de tratorado. E aí, a gente vai costurar aqui, ó, toda a lateral de um lado e toda a lateral do outro, tá? Começando aqui da parte principal e finalizando aqui no forro. Fiz tudo de um lado, bora lá pro outro lado. Aqui é sempre bom lembrar, ó, que a gente não vai passar a costura por cima nem do nosso terminal e nem por cima do zíper. A gente vai passar essa costura ao lado do nosso terminal, tá bom? Então é sempre bom só conferir aí e ver se tá tudo certinho. Agora a gente vai fechar esse fundo aqui da parte principal. E bora lá fechar as nossas caixinhas de leite também, tá? Então, aqui a gente tem a nossa caixinha de leite, essa parte quadradinha, a gente abre desse jeito aqui. E aí, a gente costura. Se tiver muito grosso, como o meu tá aqui, você pode jogar a margem de costura para um lado e para o outro, tá? Ao invés de abrir essa costura, você pode jogar para um lado e para o outro. Costurei de um lado. Costurei do outro. Agora a gente também já vai finalizar, ó, essa parte aqui do fundo do forro, tá bom? Só que aqui a gente não vai fechar esse fundo, a gente vai deixar aqui aberto pra gente conseguir fazer o parto da nossa peça, tá? Então a gente vai costurar aqui, ó, 2 centímetros de um lado e 2 do outro. Costurei, agora eu já consigo abrir e fazer a minha caixinha de leite aqui também, tá bom? Por isso que a gente faz essa costurinha. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado.
Então, ó, fechamos aqui toda a nossa peça. E aqui a gente já pode fazer um truque muito legal para manter esse forro na parte de baixo, ó. Peguei aqui, tá? O forro, certo? Ó, trago ele pra cima da parte principal aqui. E aí, a gente vai costurar um com o outro, tá? Pra fazer essa costura, ó, e ela ficar bem certinha, eu tenho que alinhar, tá? A lateral com a lateral, então eu virei, tá? Ó, tava aqui, virei pra eu unir lateral com lateral, ó. Vou unir aqui, certo? Ó, os dois juntos. E aqui eu vou passar uma costura. Isso vai deixar o nosso forro ficar bem no lugar, ele não vai ficar solto ali dentro da peça. Ó, fiz de um lado. Agora eu venho aqui do outro lado, ó, faço a mesma coisa, ó. Esse lado aqui, tá? Vou unir lateral com lateral. Dá uma amassadinha aí na sua peça, ó. Unir os dois, costura. E aí, agora a gente vai, então, desvirar a nossa peça. A gente vai fazer o parto dessa peça. Bora lá. Ó, que é legal. Sempre deixar um pouquinho aberto, né, o nosso zíper tratorado, porque ele tem uma travinha. E aí a gente consegue abrir o zíper inteiro. Abri o zíper inteiro, bora lá fazer o nosso parto. Esse tipo de técnica é bem legal de fazer nesse tipo de peça, né, que é uma peça grande, a gente vai ter espaço para trabalhar, você consegue ir testando. Tiro a alça. Só que aqui, ó, eu já vou deixar esse forro do jeitinho que ele está. Tá, ó, tudo do jeitinho que está. Então, a gente já virou aqui parcialmente a nossa peça. A gente já vem aqui, ó, dobra um pra dentro e um pra dentro, um de cada lado, tá? Já aproveita que tá assim pra gente fazer esse acabamento do fim. Então, pra gente fazer essa costura aqui do parto, tá? Venho aqui, posiciono na máquina e já venho aqui costurando, tá? Aqui, se você conseguir fazer da cor do seu forro, sempre vai ser melhor. Tô fazendo com o branco aqui que eu tô usando na minha peça, porém, se fosse uma linha pink, aí ia tá bem mais escondidinho, tá? Então, detalhe. Terminei aqui, agora a gente vai virar, vai terminar esse parto pra ver como ficou a nossa bag do Dia dos Professores. Vamos lá, então. Vai lá, sempre que for virar, ó, lembrar de tirar bem aqui, ó. Marcar bem aqui o nosso fundinho, nossa caixinha de leite. Aqui desse lado também. Aqui, ó, o nosso terminal, ó, ele vai ter que ficar para fora, lembrando que a gente não costurou em cima dele, a gente costurou do lado. E aqui, do outro lado da nossa peça, ó, a gente tem um acabamento muito mais legal, tá bom? Então, que é um acabamento que deixa essa abertura da peça aqui ficar grande, tá? Então, a pessoa até consegue ver muito bem o que tem aqui dentro da peça dela. Então tá pronta a nossa bag do Dia dos Professores. Já quero saber o que você achou. Me diz aqui nos comentários. Eu espero que você tenha curtido demais. Lembrando que a gente tem outras opções de painel lá na nossa loja. Esse daqui é um deles. E você pode ter todos eles e arrasar aí no Dia dos Professores. Eu te ensino aqui, você costura aí. Até a próxima aula.